Muito obrigada, Samantha. Queria primeiro agradecer o convite, estarmos aqui juntos hoje, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, que seja uma noite de reflexões proveitosas para todos nós, que a gente possa tirar um pouquinho das reflexões, um bom ânimo renovado para as nossas vivências no mundo, né? Para o nosso dia a dia. Enfim, que Jesus nos inspire, nos ampare e abençoe a todos nós. Então, o tema que ficou proposto para nós hoje, a reflexão, é sobre uma fala de Jesus que está narrada lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, quando ele diz: "No mundo tereis aflições". E essa é uma coisa que com certeza a gente consegue perceber olhando para as nossas vidas e olhando para a vida daqueles que nos rodeiam, que estar aqui no mundo, estar encarnado, viver na matéria, tem aí as suas limitações e nós vemos na nossa própria realidade daqueles que nos cercam aflições dos mais diversos tipos, em épocas diferentes da vida, de características diferentes, mas todos nós temos, ao longo da encarnação, alguma espécie de aflições. E aí a gente queria começar a refletir sobre isso, pensando exatamente se são aflições, como é que Jesus queria dizer com isso, né? Por que é que ele faz esse alerta? Primeiro, esse versículo, né, essa fala do Cristo, ela está narrada num trecho lá do Evangelho de João. Os evangelhos eles são separados em trechos, né, perícopes, e esse trecho é um trecho um pouco mais longo do Evangelho de João. Ele encerra uma fala de vários versículos quando Jesus está falando sobre o Paracleto. E aí, então, nós rememoramos, inclusive, né, o grande codificador, quando a gente fala né, do Paracleto, a gente logo lembra da terceira revelação, desse novo momento da humanidade em que nós recebemos os ensinamentos né, da lei divina em uma nova etapa, em um novo momento. E hoje, em especial, dia 3 de outubro, a gente comemora aí o aniversário de nascimento de Allan Kardec. Então, deixamos aqui registrado também a nossa gratidão por esse espírito grandioso que assumiu essa tarefa grandiosa e tão importante para todos nós e ao qual nós somos infinitamente gratos, porque tem sido realmente a doutrina espírita um bálsamo, um consolo e também uma orientação bendita nas nossas vidas. Então, registramos aqui essa data especial, celebrando o nascimento, a tarefa e tudo que esse Espírito fez e continua fazendo, né, na consolidação aí do trabalho do Cristo, do reino de Deus aqui na Terra, com toda essa tarefa que assumiu e que muito bem cumpriu. Então, voltando né, ao versículo, no mundo tereis aflições. A gente costuma fazer um estudo do Evangelho bem minucioso, né? Então a gente vai palavra a palavra, trecho a trecho, tentando entender cada vez de maneira mais profunda as palavras e os ensinamentos de Jesus, buscando algumas referências, algumas coisas que nos auxiliem a entender esses pequenos detalhes. De uma maneira geral, a gente já pode vislumbrar esse primeiro ensinamento, como eu disse, que nós realmente aqui no mundo temos aflições e isso é bastante palpável para a maioria de nós e com certeza a gente já consegue perceber, mas tentando ir um pouquinho mais fundo, o que Jesus estava falando para a gente. Tem sido, inclusive, esse o trabalho, né? Foi e continua sendo esse o trabalho de Kardec lá no início da codificação e até hoje da doutrina espírita nas nossas vidas, sendo essa luz, essa orientação para que a gente possa clarear ainda mais os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa
entender de maneira ainda mais clara todos os ensinamentos que ele nos trouxe. Então, para começar, a gente vai separar aqui esse entendimento de mundo. Ele diz, no mundo. E o que quer dizer isso no mundo? É claro, a gente está falando aqui sobre a encarnação, né? Sobre estar aqui na Terra. Nós todos somos espíritos, sabemos disso. E temos aí a nossa jornada espiritual, a nossa jornada evolutiva, mas para que ela aconteça, a gente passa determinados períodos na matéria, permeado aí por outros períodos do espírito errante, né, no plano espiritual. Então, pensando no mundo especificamente, a gente vai recorrer primeiro para tentar começar aí entender melhor o que isso quer dizer, a gente vai recorrer exatamente ao primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos, que é justamente o livro inicial onde Kardec começa a trazer conceitos para nós, né? Como a própria característica da doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, ele traz no seu caráter aí filosófico aquelas perguntas fundamentais da filosofia, aqueles questionamentos que têm estado conosco enquanto humanidade desde sempre, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos e principalmente o que fazemos aqui. Quando a gente diz no mundo e a gente então se reconhecendo como espírito, sabemos que estamos aqui nessa etapa da vida do espírito encarnado, a gente fica a se perguntar por que é que nós temos essa fase das nossas vidas na matéria. Qual a importância e a necessidade disso? E Kardec faz exatamente essa pergunta para os espíritos lá na questão 132, quando ele pergunta qual o objetivo da encarnação do espírito, dos espíritos, né? E aí, primeiro, a gente gostaria de ressaltar uma coisa. A pergunta aqui é sobre a encarnação, não é sobre a reencarnação. Apesar de parecerem muito próximas, muito similares, não são exatamente a mesma coisa. Quando ele diz encarnação, é a necessidade de nós estarmos na matéria. Ou seja, se nós somos espíritos, né, seres espirituais, e existe um mundo espiritual, por que é que a gente tem que vir? Por que a gente tem que encarnar? Por que a gente tem que vir ao mundo? Seja este mundo, a Terra, que hoje nos acolhe, seja qualquer outro orbe onde a gente venha a encarnar e outros tantos espíritos encarnam. Qual é a necessidade e o objetivo da encarnação, ou seja, de estar o espírito na matéria? E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, pensando na jornada espiritual, a gente caminha numa jornada evolutiva. E a jornada evolutiva tem um fim, no sentido de finalidade. É um lugar para onde nós estamos caminhando, que é a perfeição. A perfeição relativa, é claro, que nós, criaturas, podemos e iremos alcançar na medida em que a evolução se dá. Então, nós caminhamos rumo a essa perfeição. Então a encarnação uma etapa, um processo necessário para nos levar a esse fim. Ou seja, como se fosse uma ferramenta, uma maneira que a gente tem para chegar, então, a essa perfeição. E é interessante que a resposta dos espíritos tem uma palavrinha, às vezes, um pouco forte, né? Deus lhes impõe a encarnação. Sendo uma imposição divina, faz parte da lei. Querendo ou não querendo, é necessário e todos os espíritos encarnam. Todos os espíritos passam por essa experiência da matéria. Às vezes, é claro, a gente pode ter espíritos um pouco mais rebeldes,
que ficam por muitos séculos, milênios às vezes, sem uma encarnação. Mas esse estado é transitório e uma hora eles voltam a reencarnar então, né? Então a encarnação, ela faz parte da lei divina. E tudo que faz parte da lei divina está dentro da sabedoria, da bondade de Deus, e é com certeza o melhor caminho, né? Então Deus estabelece essa pedagogia divina maravilhosa da nossa jornada evolutiva, e para isso nos dá essa oportunidade da encarnação, onde a gente, estando aqui na matéria, a gente vai poder caminhar, então, para essa perfeição, que é, enfim, a meta de nós, todos os espíritos. Os espíritos complementam a resposta aqui, dizendo para Kardec: para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aqui a gente começa a entrar na segunda palavrinha aí desse versículo de Jesus, que seria a parte das aflições. A encarnação é o mundo, estar no mundo, estarmos encarnados. E aí é interessante para a gente perceber como as duas revelações vão fazendo os vínculos aí. Kardec e a doutrina espírita vem, como a gente dizia antes, para clarear um pouco mais os ensinamentos de Jesus, deixar mais claro e mais acessível algumas coisas que naquele tempo Jesus ainda não podia trabalhar tão profundamente por conta do momento evolutivo da humanidade, né? E aí Kardec vem, então, com essa tarefa, os espíritos vêm deixando algumas coisas mais claras. E a gente vai vendo, então, como que essa pergunta, essa resposta dos espíritos, ela quase que diz a mesma coisa que Jesus tinha nos falado lá naquele versículo de João, né? É quase que a mesma coisa dita com outras palavras em um outro momento, e vai nos ajudar, então, a entender melhor a fala de Jesus, e vice-versa. A gente vai ver que uma coisa sempre alimenta a outra, né? Um estudo mais aprofundado dos ensinamentos de Jesus também vai mostrar como essas duas perspectivas estão muito, muito próximas, né? São só dois momentos onde a lei é apresentada, é a mesma lei, né? Então é apresentada em dois momentos diferentes, o jeito de falar às vezes é outro, mas falam praticamente que é a mesma coisa. Então os espíritos dizem, para os espíritos então alcançarem a perfeição, eles têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, o que quer dizer que estar na existência corporal, ou seja, no mundo, implica vicissitudes. Elas existem e são quase que uma lei, né? Como eles falam, tem que sofrer as vicissitudes da experiência corporal. Isso quer dizer que a experiência corporal sempre vai ter vicissitudes. E aí, que tipo de vicissitudes são essas? Será que a gente está falando só das dificuldades, assim, dos sofrimentos que a gente passa na matéria? Como a gente lembrava lá no início, né? Quais são as aflições? A gente pode pensar na enfermidade do corpo, a gente pode pensar na dificuldade das relações, daqueles que convivem conosco, dificuldades financeiras, uma vez que a gente, estando aqui na matéria, a gente precisa subsistir, a gente precisa do mínimo necessário aqui para a nossa sobrevivência, e às vezes isso se torna uma dificuldade, uma aflição. Enfim, será que é disso que os espíritos estão falando? E aí, a gente vai recorrer de novo ao texto, à fala de Jesus, né? O texto do Evangelho de João, a palavra que foi traduzida aí por aflições, no mundo tereis aflições, é a tradução mais corriqueira, né? Mais comumente aí utilizada, que as pessoas conhecem. Na tradução que o Haroldo fez do Novo Testamento, ele escolhe uma palavra diferente. Ele coloca provações. No mundo tereis provações.
São palavras muito próximas, podem parecer bem similares, mas a gente vai ver que tem algumas diferenças. E aí, além disso, ele coloca também uma nota explicando um pouco melhor o que quer dizer essa palavra. Porque às vezes as palavras originais que constam lá no grego trazem sentidos muito parecidos ou com algumas coisas que podem ampliar aí o nosso entendimento. E essa palavra, ela tem um significado literal, um significado estrito, que seria, deixa eu pegar a nota aqui, expressão, compressão. Ele coloca como sentido estrito, um sentido literal. E aí, por desdobramento, isso leva a um sentido metafórico, que é esse de aflição, tribulação, provação, né? Essa pressão. Além disso, a gente pode pensar que esse sentido literal, ele é usado como num lugar estreito em que fecha alguém, sabe? Essa pressão, essa compressão. Especialmente uma pressão interna que faz com que alguém se sinta confinado. E olha só que interessante, isso não nos lembra exatamente o processo da encarnação, quando o espírito liberto, né, no plano espiritual, tem mais possibilidades, e aí quando vem para a encarnação, fica limitado no corpo físico. A gente sabe que a matéria é um fator limitante para o espírito, que quando liberto dessa, tem muito mais possibilidades. Vamos pensar num exemplo bastante simples. Um espírito que tem aí a capacidade de volitar, né? Deslocar-se para uma espécie de voo, assim, se a gente poderia usar essa palavra. E aí, quando está aqui na matéria, toda essa capacidade de deslocamento é reduzida a um arrastamento aí, pressionado, digamos, pela gravidade, onde a gente precisa caminhar presos ao solo. Não seria essa uma limitação, né? Então, quanto mais possibilidades, inclusive, o espírito tem, quanto mais evoluído, né, o espírito mais capacidades ele tem quando liberto da matéria. E aí, encarnado num corpo físico, a gente pode pensar exatamente nesse sentido que a palavra aqui das aflições podem nos apresentar, que é esse encerramento no corpo físico que traz algumas limitações. Então, partindo do mais simples, a encarnação em si já traz essas vicissitudes no sentido de limitações das potencialidades do espírito. Ou seja, outro exemplo, né? Quando a gente está aqui encarnado na matéria, o corpo ele tem algumas demandas que o espírito não tem. O corpo precisa se alimentar, o corpo precisa dormir, o corpo precisa de cuidados que quando o espírito está liberto, ele não precisa se preocupar com isso. Então, já nesse sentido, a gente pode perceber aí uma certa compressão nesse sentido de limitação mesmo, né? Então, no mundo tereis aflições. Por isso é uma lei. É lei que o espírito encarnado vai estar um pouco mais limitado nas suas potencialidades. A gente poderia entender, então, as vicissitudes também nesse sentido, né? Um primeiro aí entendimento que vem completar esse outro das aflições, né? Que também existem e a gente sabe. Os espíritos ainda dizem, né? Tem que sofrer, então, todas as vicissitudes da existência corporal, nisso é que está a expiação. E aí eles ainda prosseguem. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E essa é bonita, né? O que seria a parte que nos toca na obra da criação?
Aqui na resposta eles dão uma dica já, digamos assim, que um pouco antes ele diz que para uns a encarnação é expiação e para outros é missão. Na primeira parte ele já caracteriza ali a expiação como esse sofrer as vicissitudes da existência corporal. Então, essa segunda parte estaria aí mais dizendo respeito mais ao caráter de missão, né? Pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E aí a gente pode pensar, mas, né, nós já espíritas conhecemos aí esse aspecto de missão, a gente vai falar assim, mas eu não sou um espírito missionário, porque a gente muitas vezes já vai caracterizar a missão como aquela tarefa grandiosa de espíritos muito evoluídos que vêm à Terra ou que encarnam, né, num determinado orbe com a tarefa de auxiliar ali em algum contexto ou na evolução daquela coletividade com tarefas muito grandiosas. E a gente, reconhecendo as nossas limitações, já vai logo dizer, não, eu não sou um espírito missionário. Claro, não nesses termos, mas todos nós estamos aqui no mundo com alguns propósitos. E em escala menor, digamos assim, temos também todos nós as nossas missões, reduzidas ainda que sejam, né? As nossas tarefas de contribuir tanto para o nosso crescimento, quanto para contribuir também com aqueles que nos rodeiam. E pode ser uma coisa bastante pequena, né? Que diga respeito a nós e aqueles que convivem mais diretamente conosco. Então, nesse sentido, qual é a parte que nos toca na obra da criação? Olha só que interessante. Na obra da criação. Deus não criou tudo em um passe de mágicas e depois retirou-se, né? O próprio Jesus nos diz que meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, a obra da criação continua, ela é contínua e incessante. E aí Jesus também nos convida, né, com essa fala dele, dizendo, Deus trabalha, Jesus está dizendo que continua trabalhando, então ele faz esse convite para que nós também venhamos a trabalhar, dando essa nossa parcela de contribuição na construção do reino de Deus, né? Na terra e em nós. Então, a parte que nos cabe, a criação, é aquela parcela que a gente, aquele tijolinho que a gente coloca na construção do reino. E ele pode ser bem pequenininho, mas é a nossa contribuição, né? É a nossa parcela. Então, essa é a parte que nos toca, porque como é que Deus age no mundo? Senão através dos seus filhos, através das próprias criaturas. Então, nós somos as mãos de Deus também aqui na Terra. Nós somos chamados a esse trabalho, a essa tarefa. Então, que a gente possa arcar aí com a parte que nos toca, sermos instrumentos, bons instrumentos, nesse trabalho coletivo, nesse trabalho conjunto. Mas, enfim, essa era a parte que a gente começou a falar aí, né, sobre o mundo, sobre a encarnação no mundo, e já entendemos um pouquinho a questão das vicissitudes, das aflições que a encarnação nos impõe. Mas aí a gente fica pensando, então Deus construiu a lei divina, impondo sofrimento e aflição para todos nós? Seria uma coisa necessária para a nossa jornada, para a nossa caminhada evolutiva? E é aí que a gente vai entrar na tradução, na diferença de tradução que o Haroldo traz na tradução dele, e a tradução mais comumente aí, que é de aflições versus provações, que é a escolhida, né, aqui. Por quê? Quando a gente fala de aflição, a gente já rapidamente se remete a essa questão do sofrimento. A gente lembra até do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá das bem-aventuranças, e a questão das aflições e tudo que a gente sofre aí na encarnação, enfim.
Mas quando a gente fala provações, já parece ter um sentido um pouquinho diferente. Então, estar no mundo nos implica provações. E essa também é uma outra coisa que a gente pode ter muito claro, né? Porque a provação, ela, diferente da aflição, que já traz essa carga de muito sofrimento, apesar da provação poder ser também penosa, e isso vai depender muito da maneira como a gente encara cada prova, a gente também consegue ver nela oportunidade. Porque a aprovação é, digamos que esse teste, né? Esse testemunho do espírito que depois da teoria, digamos, vai à prática. E quando ele vai à prática, ele precisa provar para si mesmo que adquiriu aquele conhecimento, que introjetou aquilo, né? Que aquilo está consolidado nele. Então, a provação já traz aí um aspecto um pouquinho diferente nesse entendimento, por isso eu gosto dessa tradução, né? Eu gosto dessa palavra. No mundo tereis provações. E aí, para ajudar um pouquinho a gente aqui, a gente recorre ao Livro dos Espíritos de novo, lá na sequência mesmo, na próxima questão, a questão 133, quando Kardec então pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Ou seja, aquela pergunta que a gente fez, então Deus impõe o sofrimento, né, para todos nós? Faz parte da lei divina? Ou seja, se um espírito escolher sempre o caminho do bem, e os espíritos deixam claro que isso é possível, tem espíritos que fazem esse tipo de escolhas, nesse caso, teria então necessidade da encarnação os espíritos? Porque pode parecer então que a encarnação é como se fosse uma punição, né? Porque é sofrimento, é vicissitude. E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, a gente já vai desconstruir primeiro essa ideia de que a encarnação é uma punição, porque ela não é. Muito pelo contrário, ela é a bênção da lei divina. Ela é a bênção da sabedoria e do amor do Pai que nos dá oportunidades de avançar. Lembram lá da questão anterior? A gente encarna com o objetivo de chegarmos à perfeição. Deus nos fez perfectíveis e chegaremos até lá. Para isso, ele nos dá oportunidades. E a grande oportunidade que a gente recebe de avançar é justamente a encarnação, a possibilidade de estarmos na matéria com todas as oportunidades e experiências que a encarnação nos traz. E é isso que os espíritos dizem. Eles se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Como a gente dizia, aquelas vicissitudes, essas necessidades que a encarnação nos traz pelo próprio corpo, né, pela própria matéria. A gente lembra que o espírito, quando está encarnado, o corpo, né, precisa de determinadas coisas para sobreviver. A gente falava do sono, da alimentação. Então, isso já impõe a todos nós uma lei, que é a lei de trabalho. Ninguém pode, né, possível que encarne e viva no mundo sem trabalhar minimamente. Porque a gente precisa dessas pequenas coisas, ainda que seja só para manter o corpo, ainda que a gente não avance em termos espirituais, né, em termos da aquisição das virtudes, do desenvolvimento do amor, enfim, mesmo que a gente não faça esse trabalho que é a finalidade primeira da encarnação, a gente precisa sobreviver. E só essa sobrevivência já é uma implicação de lutas e tribulações da vida corporal. Então, isso impulsiona o espírito a aprender que o trabalho é lei divina, que o trabalho nos aproxima de Deus,
e que o trabalho nos impulsiona para a evolução, nos impulsiona para essa perfeição, né? Então, essa já é uma primeira coisa. Os espíritos complementam. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Então, aqui os espíritos, na resposta, complementam isso que a gente falava, né? Deus coloca para nós a encarnação como essa oportunidade, né, da gente aprender que precisa trabalhar e nos dá essa oportunidade do trabalho, porque então a gente prossiga, para que a gente avance aí na encarnação, aprendendo e caminhando, né, nessa jornada evolutiva. Então, a gente percorreu aí um pouquinho esse versículo, no mundo tereis provações. E aí, por que a palavra provações de novo, né? A gente falava da encarnação e a Terra, que é o planeta que nos acolhe hoje. Eu gosto muito da analogia, né, de pensar, e os espíritos usam muito isso, os espíritos benfeitores nos falam muito nesse sentido, da Terra como a nossa grande escola. É a nossa grande oportunidade de conhecimento, de avanço, de experiência, com tudo que uma escola efetivamente pode proporcionar a todos nós. A gente está na caminhada, na jornada evolutiva, e isso é um processo educativo de nós mesmos, né? Um processo educativo, e nesse caminho da educação a gente precisa de uma escola que nos receba. E a Terra, então, é essa escola que hoje nos recebe. Pensando sobre isso, a nossa casa verdadeira é a pátria espiritual, para onde retornaremos depois de findo aí o nosso dia nessa escola. A gente pode fazer essa analogia, né? Quando a gente nasce um novo corpo, é como se a gente saísse da nossa casa no dia de manhã para passarmos o dia na escola, com oportunidades, com tudo que a escola vai nos proporcionar, e depois a gente retorna para casa. Mas lá na escola a gente realmente vai ser provado, e aí provação vem desse nome, né, de provas, onde a gente vai poder apresentar e realmente viver aquilo que teoricamente a gente pode ter até estudado em casa, lá no dever de casa que a gente levou, mas que no ambiente da material, né, da encarnação, a gente tem a possibilidade, com o esquecimento, com todas as limitações que a gente falava da encarnação, a gente tem a possibilidade de testemunhar verdadeiramente se aquele conhecimento foi adquirido, se ele está consolidado em nós, né? E é essa oportunidade, então, que a gente tem na aprovação. E aí a gente muda um pouquinho as perspectivas das coisas, porque então provação não é mais só aquele sofrimento sem nenhum objetivo. A aprovação passa a ser, então, para aqueles que têm esses olhos lá na vida espiritual, né, que conseguem perceber essa jornada da vida de maneira ampla, a jornada completa, né, do espírito, consegue perceber a encarnação só como esse período, essa etapa que é transitória, que passa para depois a gente retornar à verdadeira casa, mas que é super importante e que nos dá um tanto de oportunidades, a gente passa a valorizar ainda mais a encarnação e, quem sabe, né, aproveitar ao máximo das nossas possibilidades essas provações que nos testam e que nos dão oportunidades de crescimento e de avanço. E aí, só para somar a tudo isso que a gente já falava, a gente ressaltou no início que encarnação, né, diferente de reencarnação, e mais adiante lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer outra pergunta que vai mais no sentido da reencarnação, que é então o processo de voltar à carne
várias vezes. Lá na questão 166, por exemplo, ele pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Ou seja, se a encarnação tinha o objetivo de nos levar à perfeição, a gente sabe que não vai ser em uma encarnação que a gente vai conseguir sair daqui perfeitos. Então, como é que pode o espírito terminar de chegar a essa perfeição, né? E os espíritos vão responder: sofrendo a prova de uma nova existência. E aí, a nova existência passa então a ser essa grande prova, a prova da gente provar mesmo se essa perfeição está mais próxima, né? Então, só somando encarnação e reencarnação estão muito nesse mesmo sentido, né? Ele até complementa em outra pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Ou seja, no plano espiritual, o espírito não poderia avançar, né? Não poderia lá estudar, trabalhar, como a gente sabe que os espíritos fazem. O plano espiritual não é um plano de ociosidade, onde ninguém faz nada. Muito pelo contrário, né? Para aqueles que estão dispostos ao trabalho, que estão na busca, que querem conhecer, existem também infinitas possibilidades de trabalho, de estudo, de crescimento no plano espiritual. Mas a resposta dos espíritos é: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, o espírito pode até avançar no plano espiritual, mas tudo que ele aprendeu lá, ele precisa provar numa nova encarnação. Então, por isso, no mundo tereis provações. A própria encarnação é essa grande prova. Então, todas as respostas aí casando, né? Inclusive nessas questões de palavras aí que a gente traz. Mas o versículo que a gente está discutindo aqui hoje, né? Que foi separado para nossa reflexão, que é o versículo de João, capítulo 16, versículo 33, ele não diz só isso. Ele tem uma partezinha, uma fala de Jesus um pouquinho antes e um pouquinho depois. E no meio tem essa parte aí das aflições no mundo. Como que a dizer que o que é aflição ali, ele é recheado, digamos, de duas partes aí que a gente pode imaginar como que estofados, assim, para preencher e para dar uma amenizada. Porque muitas vezes a gente se fixa demasiadamente ali no sofrimento, né? Na aflição. Quando a gente está passando momentos de dificuldade, aquilo parece o olho do furacão. Mas Jesus não falou só isso. Vamos ler o versículo todo. Jesus diz assim: tenho-vos falado essas coisas, ou seja, todos os ensinamentos que ele vinha trazendo até então, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então tem uma partezinha antes e tem uma partezinha depois. A parte que vem depois é um pouco mais conhecida, porque é o complemento direto daquilo que ele está falando na questão das provações, né? No mundo tereis provações, mas, e aí vem o outro lado, animai-vos, eu venci o mundo. Então, a gente falou no mundo, na encarnação, e depois Jesus está dizendo que venceu o mundo. Jesus, quando encarna, quando vem à Terra estar conosco, trazer, né, os seus ensinamentos, apresentar para nós a lei divina, ele não vem como um mestre de teorias. Ele não vem como aquele que só vai dizer, né, falar sobre, ensinar-nos como mestre distante. Muito pelo contrário, o grande ensinamento de Jesus está exatamente na vivência que ele traz daquilo que diz. Jesus é o único espírito que pisou no nosso planeta como o espírito mais evoluído que aqui já esteve, que viveu a lei divina plenamente, do início ao fim.
em cada passo, em cada palavra, em cada pequena ação, em cada gesto, Jesus viveu a lei divina. E é pela sua ação, pela sua vida, principalmente, que a gente aprende o que é a lei divina. É observando a sua ação. E é por isso que ele diz aqui: eu venci o mundo, porque ele veio nos mostrar, nós que ainda estamos longe desse lugar da perfeição, a gente poderia, conhecendo só a teoria, acreditar que é impossível viver tudo isso, como muitas criaturas no mundo ainda acreditam. Mas ele veio estar conosco por um motivo maravilhoso, que é justamente nos mostrar o quanto é possível. Por isso ele diz: eu venci o mundo. Ele esteve aqui como nós, viveu aqui no mundo e demonstrou plenamente como é essa vivência integrada com Deus, né? E é interessante porque quando ele diz isso, ele ainda diz: animai-vos. A gente está falando de aflição, de provação, e ele diz: animai-vos, justamente, porque ele muda a perspectiva. Antes a gente estava olhando só para a aflição e aquilo parecia grande demais. Mas com Jesus, ele abre a nossa visão e ele nos mostra que a encarnação é só uma pequena etapa do processo. Uma etapa muito importante, mas transitória. Ela passa e passa bem rápido. E ela precisa ser bem aproveitada para que depois, quando a gente olhe mais adiante, né, a gente consiga olhar para trás e perceber: olha, toda aquela aprovação foi extremamente importante para que a gente avançasse, né? Então, o Evangelho, inclusive, é exatamente isso. A boa nova é essa notícia de alegria. Porque qual não é a nossa felicidade quando a gente consegue conhecer e perceber como é que funciona toda a lei da vida na qual nós estamos inseridos? Jesus vem nos apresentar essa grande lei, e o Evangelho é essa boa nova. Então, alegrai-vos, né, diante de tudo isso, animai-vos, porque a gente consegue perceber, então, que essa etapa é extremamente importante mais adiante, quando a gente saiba bem aproveitá-la. E aí eu me lembro até de uma fala de Paulo, que pode soar um pouco estranha, quando ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está lá na primeira carta aos Coríntios, né? Essa alegria do cristão que consegue perceber, né, que entende o lugar onde nós estamos inseridos e consegue ter essa perspectiva espiritual mais clara, olhar com os olhos do Espírito, a gente consegue ressignificar todos os sofrimentos, todas as lutas, todas as dores como bênçãos, como grandes oportunidades. E aí, para quem olha de fora, as cruzes pode realmente parecer loucura, e a gente vê isso em tantos cristãos que viveram, né, viveram os ensinamentos do Cristo de forma mais intensa, o quanto foram tomados pelo mundo como loucos, né? As pessoas muitas vezes tiveram dificuldades de compreender, mas passavam por tudo com alegria. E aí, isso a gente então retoma ali o início, quando Jesus fala: tenho-vos falado essas coisas para que tenhas paz em mim. Então, essa é a paz do Cristo, né? É essa serenidade do espírito que está consciente e que está já mais focado na realidade espiritual, e que aí muda um pouco a perspectiva do olhar para a vida. E nesse sentido, a gente lembra muito dos primeiros mártires cristãos, por exemplo, que com muita serenidade carregavam essa paz dentro de si
independente das situações exteriores, porque será que as vicissitudes da vida corporal, da vida material, elas estão relacionadas ao que vem de fora? Só, né? Porque as coisas que vêm de fora, muitas vezes a gente não tem, a gente não consegue gerenciar, assim, não nos diz muito respeito, né? Elas vêm e a gente só pode acolher ou não, né? A gente não tem essa possibilidade de mudança muitas vezes com o que vem de fora, mas a gente tem pleno poder sobre a nossa vida interna. E é aí que Jesus diz, né? Para que tenhas paz em mim, ou seja, com ele, né, nos ensinamentos dele, encontrarmos essa paz que reina e que pode habitar também dentro de nós. Então, no caso desses exemplos, por exemplo, dos primeiros cristãos, que passaram por tantas dificuldades e as vicissitudes, as provações, as aflições foram tão mais intensas do que todas as coisas que a gente talvez viva hoje, que a gente nem consegue conceber, e passavam tudo com tanta serenidade, com tanta confiança, com tanta alegria, que às vezes a gente fica até a se perguntar como é possível, mas porque o Evangelho, os ensinamentos do Cristo estavam fortes dentro deles. Então, a paz que caminha conosco, dentro de nós, ela nunca vai poder ser tirada por nada que é exterior, porque o que é exterior não nos diz respeito, né? Quando essa paz está consolidada, está construída dentro, independente do que venha a acontecer ao redor, a gente consegue sempre olhar para a origem, né? Olhar lá para os nossos planejamentos, para os nossos planos espirituais e se sentir aí mais fortalecidos para enfrentar tudo que seja necessário, enfim, para carregar mesmo essa paz conosco. Então, essas reflexões, essa fala de Jesus completa, né, mostrando que ali antes e depois das aflições tem falas mais consoladoras, faz com que a gente tire o foco disso que pode parecer às vezes o campo central, que são as aflições. Lembremos-nos do resto, lembremos do contexto todo, porque aí eu me lembro, inclusive, vou recorrer aqui a um outro versículo dessa mesma passagem aí do Paracleto, um pouco antes desse versículo 33, lá no versículo 21, Jesus também diz o seguinte: a mulher, quando está prestes a dar à luz, tem tristeza porque sua hora chegou. Quando, porém, a criancinha é gerada, não mais se lembra da provação, por causa da alegria, uma vez que foi gerado um ser humano para o mundo. Olha só que interessante. As dores do parto fazem parte de um processo, né? Então, as provações da encarnação são também parte de um processo. Mas não nos esqueçamos, nós somos espíritos, nós não somos os corpos, né? E depois da encarnação, a vida segue. Como nas dores do parto, depois que elas passam, nasce a criança, e aí vem então as alegrias. É interessante que ele usa aqui, quando a criancinha é gerada, ele diz, né, a mãe não se lembra mais da provação. E olha, provação é a mesma palavra que está lá na frente, quando ele diz, no mundo tereis provações. A mesma palavra. Então, é para lembrar mesmo o quanto a encarnação é esse processo, essa etapa. Ela é importante, que a gente saiba bem aproveitá-la, mas com vistas ao que vem depois, às grandes alegrias daqueles que sabem aproveitar das oportunidades, das experiências da encarnação e caminhar, lembramos, rumo à perfeição, porque esse é o objetivo da encarnação. É para isso que a gente está aqui, porque aí então será gerado, mais adiante, depois das dores do parto, um ser humano para o mundo, o novo homem. Lembra aquele que Paulo nos diz, né?
esse novo homem que nasce em nós, esse novo ser humano, a gente gera esse novo ser humano para o mundo. Ele não é gerado do mundo, ele é gerado para o mundo, porque ele tem outra origem, ele é divino, né? Ele aprendeu com Cristo, ele aprendeu com o Evangelho, e então, mais consolidado, ele é capaz de vir para o mundo e trabalhar também por esse coletivo. Então, é muito bonito, porque a gente consegue fazer essa amarração, né, daquela frase final que fecha aí esse ensinamento com essa etapa aqui antes das dores do parto. Então, Jesus está construindo todo esse ensinamento e amarra bem as pontas, dando-nos essa possibilidade de entender mais plenamente, né, quando a gente casa os versículos. Então, que a gente possa aproveitar, nós que estamos aqui encarnados hoje, que temos nas mãos essa oportunidade. Nós não sabemos tudo que foi necessário para que estivéssemos aqui hoje, com todas as possibilidades que nós temos, com as pessoas que convivem conosco, né? Porque às vezes a gente não se dá conta do quanto pode ser uma matemática aí complexa, juntar corações que precisam conviver, familiares, amigos, enfim, uma teia, né? Uma rede complexa de relações. Não sabemos, porque por conta do esquecimento, né, tudo que nos trouxe até aqui, mas nós sabemos que temos agora nas mãos a grande oportunidade de olhar para todas essas provações com esses olhos da gratidão, sabendo reconhecer que isso tudo são também grandes oportunidades de crescimento, de avanço, né? Que a gente aproveite a encarnação, aproveite esses minutos, essas horas, esses dias que nós temos com a possibilidade nas mãos. A gente pode fazer o trabalho hoje, né? E bem-aventurados os aflitos, Jesus também nos disse, então que nós possamos viver a encarnação, viver essas oportunidades e essas experiências com muita consciência, porque nós recebemos muitos conhecimentos já, temos recebido, e são oportunidades maravilhosas, que a gente saiba colocá-los em prática, colocar em prática tudo isso para viver bem as dores do parto, né? Ainda que elas sejam intensas, que a gente possa vislumbrar que depois delas vem a criança, vem o novo ser para o mundo. E então a gente vai ter mais possibilidades até de colaborar nesse contexto coletivo de evolução do nosso planeta. Nós estamos aí, as portas do nascimento de nós mesmos, porque nós temos, enquanto aqui na encarnação, essa grande oportunidade. Então, que a gente saiba aproveitar, que Jesus siga conosco, nos inspirando, nos auxiliando, para que as nossas vidas estejam cada vez mais harmonizadas com o Evangelho de Jesus, com tudo que nós já conhecemos e que temos a oportunidade de colocar em prática, de agir, de trabalhar. Fiquem com Deus, meus amigos, um grande abraço, que Jesus nos ampare a todos sempre.